2030, a fome poderá ser uma coisa do passado. Pelo menos esse é um dos objetivos do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Mas será possível? Bem-vindo a esta edição especial do Eco África sobre segurança alimentar. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Estes são alguns dos tópicos do programa de hoje. Veremos como um grão praticamente esquecido está de volta ao Mali. Como a gestão da água na Tunísia ajuda a distribuir um recurso escasso. E tentamos imaginar um mundo sem pesticidas. Começamos com uma visão geral da situação. O que é segurança alimentar? Será que podemos produzir alimentos suficientes para uma população em expansão? E quais são os desafios? O EcoCheck desta semana traz-nos os fatos e os números. Ter comida saudável disponível para todos não é algo que possamos ter como garantido. Em 2020, cerca de 2,4 mil milhões de pessoas não tiveram acesso a alimentos adequados, conduzindo a situações de desnutrição e subnutrição. As práticas agrícolas modernas limitam a variedade nutricional. Muitos agricultores dependem cada vez mais de monoculturas de alto rendimento. 60% da energia alimentar provém de 3 grãos: arroz, trigo e milho. O número de pessoas com fome em todo o mundo tem aumentado nos últimos anos. No ano passado, 21% da população de África estava subnutrida. A proporção de pessoas famintas era quase 2 vezes mais elevada em África do que noutras regiões. Conflitos, pobreza e a Covid-19 tiveram um efeito prejudicial na segurança alimentar. Armazenamento inadequado, longas rotas de transporte e sobreconsumo provocam o desperdício de toneladas de alimentos. E secas, inundações e vírus animais enfraquecem as culturas. Em 10 anos, perderam-se 6,9 mil bilhões de quilocalorias nos países menos desenvolvidos e de rendimento médio, o suficiente para alimentar 7 milhões de adultos no ano. Espera-se que a população global atinja os 10 mil bilhões em 2050. O Instituto World Resource estima que serão necessários mais 56% de alimentos face a 2010. Se não aprendermos a ter mais cuidado com a comida, em breve precisaremos de muito mais terra arável. Temos de produzir mais alimentos de alta qualidade sem causar danos à natureza. A agricultura sustentável pode ajudar. Estratégias mais eficientes e a aposta em sementes podem ajudar a alcançar as metas da segurança alimentar global. Mas as tecnologias digitais também desempenham um papel importante. A recolha e a análise de dados podem apontar os pontos fortes e fracos e trazer oportunidades de aprendizagem. Esta empresa de tecnologia no Quênia está a obter resultados impressionantes. Uma vez por mês, Moses Kimani sobrevoa com um drone os terrenos dos clientes. A África tem solos férteis, mas a receita das colheitas é baixa. Esta tecnologia pode mudar isso. A câmera do drone captura a luz que é refletida nas plantas em vários comprimentos de onda e assim revela informações que o olho humano não consegue ver. Voamos sobre as plantações e obtemos imagens. Mais tarde, analisamos e observamos se as plantações estão em stress. Com o drone, pode realmente ver-se stress na colheita 2 semanas antes de poder vê-lo a olho nu. Isso ajuda o agricultor a tomar uma decisão a tempo. Moses Kimani fundou a Lentera África com um amigo em 2016. A pequena empresa também criou um sistema de demonstração. Os clientes podem usá-lo para aprender a usar a tecnologia. Este sensor mede a temperatura e umidade do solo em várias camadas.
uma aplicação especial desenvolvida pela startup, transmite os dados para o telemóvel. Estes dados são cada vez mais vitais para os agricultores, já que o Quênia também sofre os efeitos do aquecimento global. As colheitas estão a diminuir e a startup oferece soluções. A Lentera África é uma empresa de tecnologia agrícola sediada no Quênia, permitindo que os agricultores se adaptem às alterações climáticas e aumentem o rendimento através da agricultura de precisão, dispositivos inteligentes e conservação. Os dados dos sensores do solo são combinados com informações adicionais, previsões meteorológicas regionais e imagens de satélite. As imagens vêm dos satélites Sentinel-2. Estes olhos no céu fazem parte da rede europeia de observação da Terra, Copernicus. A cada 5 dias envia uma nova imagem. Os especialistas transformam os dados em informações valiosas para os agricultores. A tecnologia pode avaliar o crescimento de uma planta e destacar áreas com problemas. Até é possível estimar o quão alto será o rendimento da colheita. Ruth Gokenia usa a aplicação da Lentera África há 1 ano. Os seus vegetais estão a florescer. Ela vende agora 40% mais produtos do que antes. 200 agricultores já usam esta app amiga do utilizador. Se não puder estar aqui, tenho que depender dos trabalhadores. Às vezes, eles não fazem a patrulha corretamente, não dão-nos informações corretas. Portanto, esta aplicação tem sido como os segundos olhos e dá-me informações que nem eu consigo ver, como a meteorologia. Ruth Gokenia tem conseguido melhorar as colheitas, mas a Lentera precisa de enviar muitos dados para os smartphones dos clientes. A falta de rede nas áreas rurais pode ser um obstáculo para alguns utilizadores, especialmente para empresas mais pequenas. É incrível a quantidade de dados que estes sistemas são capazes de recolher. Mas a tecnologia de ponta nem sempre tem respostas. Às vezes, as soluções simples e básicas são a melhor opção. Vamos conhecer algumas mulheres na Nigéria que encontraram uma maneira prática e útil de aproveitar a natureza para uma boa causa. O que estão a fazer é bom para a saúde pública, para o solo e uma forma de poupar dinheiro. Os pesticidas químicos continuam a ser a principal arma para muitos agricultores na Nigéria, mas prejudicam o solo. Anne-Marie Abago mostra às agricultoras uma alternativa com sementes e folhas de árvore Neem. As árvores Neem estão de facto em toda a parte no seu bairro e pode facilmente produzi-la na sua quinta e é segura em termos de saúde. As folhas são esmagadas e embebidas em água quente, depois são esticadas. A cerveja resultante fornece nutrientes para as plantas e repele os parasitas. Quando seca, a semente fica branca e também pode ser prensada para produzir óleo. Anne-Marie Abago explica como aplicar os extratos de Neem, misturando-os com água ou aplicando-os diretamente. Os produtos de Neem precisam de mais tempo para reagir do que as alternativas químicas, mas são mais sustentáveis. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Infelizmente, estes tratamentos orgânicos nem sempre são suficientes. E muitos agricultores ainda não querem despedir-se completamente dos pesticidas, especialmente quando têm grandes áreas de plantação. Vamos espreitar agora quais são as consequências do uso de pesticidas químicos em grande escala. As antigas comunidades gregas e egípcias treinavam gatos e até mangustos para afastar gafanhotos e roedores dos cereais e frutas.
Hoje, o controle de pragas é outra realidade, graças à sintetização de compostos químicos a partir de compostos orgânicos amplamente usados. Os fertilizantes químicos e pesticidas inundaram o mercado e o uso de sementes de alto rendimento tornou-se recorrente. Estima-se que tenham salvado mais de 100 milhões de pessoas em situação de fome. Por um tempo, as economias prosperaram à medida que mais pessoas eram alimentadas. Parecia uma solução mágica. Mas depois vieram as críticas. É como desenvolver uma resistência a um antibiótico. Eles são eficazes até certo ponto, mas se abusar, desenvolve-se resistência. A mesma coisa aconteceu com os insetos. Eles desenvolveram resistências aos agrotóxicos. The same thing happened with insects. They evolved resistance to the pesticides. O revestimento indiscriminado do solo também leva à morte de outras espécies. Em 30 anos, as populações globais de insetos nas explorações agrícolas diminuíram 75%. E isso não é tudo. Os pesticidas escoados das produções agrícolas enchem os rios com químicos que acabam nos oceanos e matam grandes populações de animais selvagens, como o Golfo da Zona Norte do México. Sem mencionar que a pulverização de pesticidas pode causar problemas aos agricultores, desde erupções cutâneas e danos pulmonares a longo prazo. Os resíduos que permanecem na produção podem causar problemas de saúde nas pessoas que comem frutas e vegetais. Orgânico é o termo geral para qualquer coisa cultivada sem pesticidas químicos. Os métodos podem incluir a introdução de predadores naturais para manter as pragas afastadas ou o cultivo de várias colheitas para melhorar o estado do solo ou até mesmo o uso de pesticidas orgânicos menos tóxicos. Isso leva a mais terras necessárias e menos rendimento. Ainda não se sabe se os alimentos orgânicos são mais nutritivos, mas o que é certo é que contêm menos resíduos de pesticidas. Uma equipa norte-americana de cientistas descobriu que, embora as explorações convencionais produzam rendimentos 10 a 20% maiores, a agricultura orgânica não é só melhor para o meio ambiente, mas também é mais lucrativa. E parte dessa razão é porque os agricultores orgânicos recebem um prêmio pelos alimentos, ganham mais dinheiro com a comida. Durante aquele período de 40 anos, entre 1975 e 2015, o prêmio foi em média 30% maior. Mas de todas as terras agrícolas, a percentagem de explorações totalmente orgânicas é de apenas 1,5%. À medida que esse número aumenta, espera-se que o preço dos produtos orgânicos caia para tornar os alimentos orgânicos mais acessíveis. Os nossos estudos mostram de maneira muito convincente que, dados os rendimentos produzidos na agricultura orgânica e a quantidade de alimentos necessários para satisfazer as necessidades nutricionais da população, é possível, com a agricultura orgânica, produzir o suficiente para alimentar todos. With organic agriculture to produce enough food to feed everybody. Muitos estudos chegaram à mesma conclusão, mas com uma advertência. Se as pessoas comerem apenas comida vegana, 100% da população poderia alimentar-se de orgânicos, usando apenas as terras que já cultivamos. Com o vegetarianismo, essa taxa de sucesso seria de 94%. Já uma dieta rica em carne representaria apenas 15%. Há outro fator também, a ineficiência. Neste momento, 1/3 de todos os alimentos produzidos é desperdiçado. Um bom exemplo disso é o milho. A maior parte do milho colhido nos Estados Unidos vai para a alimentação animal ou é queimado como combustível. Menos de 1/10 entra no sistema alimentar. Em todo o mundo, cada vez mais agricultores estão a integrar práticas orgânicas nas explorações, usando pesticidas apenas quando necessário. O movimento para acabar com os químicos na agricultura está a crescer. Quando produtores, consumidores e governos fizerem a sua parte,
alimentar o mundo de forma saudável será uma realidade. Práticas agrícolas mais saudáveis também são melhores para a biodiversidade. Mas 2/3 das terras agrícolas são usados para o cultivo de apenas 9 espécies de plantas, principalmente cana-de-açúcar, trigo, milho e arroz. No Mali, os agricultores estão a redescobrir o grão tradicional, o fônio que foi cultivado durante mais de 5.000 anos. É tempo de colheita em Tuminian, um distrito de Mali localizado próximo à fronteira de Burkina Faso. Estão a colher funio. É uma cultura nativa da África Ocidental e que tem excelentes propriedades. Cresce em climas secos e em solos arenosos, mesmo sem irrigação. Durante muito tempo, o funio foi negligenciado. Agora, cada vez mais agricultores estão a cultivá-lo. Pierre Terra é um deles. Compte tenu de la dégradation naturelle aujourd'hui, temos de considerar a degradação da terra. O fônio voltou a ser procurado porque ajuda a proteger o solo. Depois de cortado, os caules do fônio são deixados no chão, o que ajuda a fertilizar o solo. Geralmente, on fait l'enfouissage. Et avec ça, ça permet de refertiliser le sol. Como os grãos são pequenos, o processamento consome muito tempo. Tradicionalmente, o funio é debulhado em tapetes de palha. Depois, as sementes são misturadas com areia e esmagadas num almofadiz. Demora horas a extrair um par de quilos de parte combustível do grão. Mas as coisas mudaram aqui desde que a ONG suíça Helvetas forneceu novas máquinas. Elas tornam o processamento dos grãos mais fácil. Esta máquina separa os grãos dos caules. A outra remove as cascas em pouco tempo. Isso poupa muito trabalho a estas mulheres. Agora só precisam de peneirar os grãos para remover impurezas remanescentes. Costumávamos bater os grãos até as nossas mãos ficarem vermelhas e doridas, mas, graças às máquinas da Helvetas, já não fazemos isso. É muito menos extenuante. Podemos lavar os grãos e cozinhá-los. Os grãos são utilizados para fazer papas, cuscuz, pão e também cerveja. Ibrahim Suleiman Touakara dirige um restaurante na capital Bamako. O funio costumava ser reservado para ocasiões especiais, mas torna-se um alimento básico diário. Lavamos bem o fônio e preparamos-lo para as pessoas comerem a qualquer momento. Servimos-lo com um molho de amendoim, uma fé ou com um molho de tomate. O prato mais popular do menu em Lobafing é o frango de manga com funio. Muitos vêm até aqui especialmente para comê-lo. O fônio é a melhor comida do Mali. Em casa comemos-lo a toda hora. Peço sempre à minha mulher que o faça por mim. Mas viemos aqui como um deleite especial. É muito boa a forma como o fazem. O funio é muito saboroso e também nutritivo. Cientistas dizem que tem qualidades excepcionais, até mais do que o arroz ou milho. Yara Koresi Dembélé é especialista em nutrição no Instituto de Economia Rural de Bamako. É muito rico em aminoácidos essenciais que são importantes para o organismo. É um produto rico em fibras, por isso é mais digerível que os outros tipos de painço, arroz ou milho. De volta a Tuminian, Pierre Terra está a ensinar os colegas mais jovens a fazer um composto. Para facilitar o processo, cobrem a pilha com palha de funio. Os caules do fônio protegem o composto do sol. A procura de funio cresceu muito nos últimos anos e, com isso, o seu preço também aumentou. Por isso, é também uma oportunidade para os agricultores garantirem mais rendimentos.
As colheitas adaptáveis às alterações climáticas são importantes para muitos agricultores e o fônio é apenas uma cultura que poderia ser cultivada ainda mais. Mas não é apenas a seleção da cultura que é importante. A forma como usamos a água também tem de ser reconsiderada. No deserto a norte da Tunísia, por exemplo, os efeitos das alterações climáticas são cada vez mais perceptíveis. Na área árida no redor de Kairouan, o solo está empoeirado, as chuvas diminuíram e a água tornou-se um recurso altamente precioso. Isso levou os agricultores a unirem-se e a serem criativos. O agricultor tunisino Cherif Charib é proprietário de 90 hectares de terra, o que é muito para a região de Kairouan. Nunca tinha tido falta de água. Podemos bombear 6 litros por segundo para os campos. No verão, o sistema funciona durante 16 a 17 horas por dia. Utilizamos menos água nos meses mais frios do inverno. Ainda há chuva suficiente e com o nosso poço temos sempre água. Nem todos estão tão confortáveis. Apenas a 10 quilômetros para lá destas montanhas, a vida é muito mais difícil. A maioria das famílias aqui tem de caminhar vários quilômetros para chegar à fonte de água mais próxima várias vezes ao dia. A Rajib Sardude precisa de 250 litros de água todos os dias apenas para os seus animais e campos. Ele precisa de mais de 40 litros para si próprio, para a sua esposa e para os seus 3 filhos. É realmente difícil para as pessoas que vivem nesta região. Todos levam tanto tempo a ir buscar água. Estamos cansados. Os nossos filhos não podem continuar a fazer isto. É um fardo para toda a região. Ainda não temos água corrente em casa. Afeta a nossa qualidade de vida. É tão difícil. Estamos todos a tentar encontrar soluções. As cisternas que recolhem a água da chuva poderiam oferecer às pessoas daqui algum alívio. E agora centenas estão a ser construídas com a ajuda de uma agência de desenvolvimento alemã. Até agora, uma grande parte da água da chuva aqui está a ficar sem uso. As cisternas capturam a água da chuva que escorre das casas, que pode ser utilizada no lar e também para irrigação. Os agricultores podem utilizá-la para cultivar amêndoas, azeitonas e alecrim que não requerem tanta água. A Agência de Desenvolvimento Alemã aconselha os agricultores e criou aquilo a que chama Fóruns de Água. Ali são desenvolvidas estratégias construtivas e os agricultores podem discutir em conjunto quais as plantas que poderiam cultivar e que utilizariam menos água. Temos uma situação realmente vulgar na região em que nos encontramos agora. Basicamente, já não há água subterrânea porque muita dela tem sido consumida ao longo dos anos. Assim, os agricultores têm agora de recorrer à água armazenada. Estima-se que existam 20 mil poços ilegais na Tunísia. É por isso que a sensibilização para o problema é tão importante. Se nada mudar, os agricultores e os seus animais deixarão de ser capazes de sobreviver nestas montanhas. E então, a região poderá em breve tornar-se desabitada. Fazer bom uso das tecnologias, cultivar plantas antigas e trabalhar em conjunto. Tudo isso contribuirá para aumentar a segurança alimentar no futuro, apesar das alterações climáticas e do crescimento da população mundial. Espero que o tenha ajudado a obter algumas ideias sobre a importância da segurança alimentar. E lembre-se, estaremos de volta na próxima semana com um novo Eco África. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Até breve.